Se eu tivesse que resumir as leis da vida, eu resumiria só em duas, tá? LV1 e LV6. Vida é movimento e vida é concordância. LV1, mundo externo, LV6, mundo interno. Se eu tivesse que resumir, mas se eu tivesse que escolher a lei da vida em relação a qual tu te subordinar e todas as outras vão fluir, é vida e dor. Olhem o que o Marcel está dizendo para vocês. Se nos próximos 15, 20 minutos que eu falar de vida é dor, virar uma chave aí, e tu entender que vida é dor, e tu parar de brigar com a dor, e tu aprender a tirar proveito da dor, todas as outras leis são mais fáceis de respeitar. Porque a gente não respeita todas as outras, porque não quer ter dor. Por isso que se eu tivesse que escolher uma, no sentido de que é transformadora, é essa. As outras duas representam todas as outras, digamos assim. Então está aqui. Eu descrevi essa lei da vida assim: vida é dor. E meus queridos, não briguem com Marcel, vida é dor. Não, mas não é assim, a vida não, como é que a vida vai ser dor? É, pessoal, não tem um dia da tua vida que tu não sinta dor. Dor emocional, dor psíquica, dor física, dor espiritual, não tem. Não tem. Até porque a dor tem a sua função. Ela não está aí para nada. E aqui eu já faço uma observação. Existem dores que me levam para o mais, dores necessárias, eu vou assim chamar, e dores desnecessárias. Porque o que eu estou falando, que nós temos que nos submeter, nos render, nos sujeitarmos, é nos sujeitarmos às dores necessárias e inevitáveis. Porque as desnecessárias, convenhamos, aí também já não dá, né? O meu exemplo clássico, eu não vou inventar outro, é tu na fila do banco, alguém pisa no teu pé. Essa é uma dor necessária ou desnecessária? Porque só me falta o cara dizer, eu estou com o meu pé machucado, porque eu estava na fila do banco, e a vida é dor, né, Marcelo? Eu fiquei quieto lá, vai tomar no teu cu. Pelo amor de Deus. Não estou falando desse tipo de dor que não te leva a lugar nenhum. Eu estou falando das dores que trazem consigo uma função. E a função da dor está aqui. A dor é a suprema mensageira, é a suprema proteção. A dor nos manda uma mensagem e nos protege. E é mais fácil explicar isso, vou explicar de maneira bem rápida para vocês, que o que seria de nós sem a dor física? O que seria de nós sem a dor física, pessoal? Nós não estaríamos recebendo mensagens e, portanto, não estaríamos nos protegendo, porque até mesmo a dor do cara pisando no meu pé está me mandando uma mensagem, e por causa dessa mensagem eu posso me proteger. É desnecessário eu ficar nela, mas ela é necessária para me avisar que eu estou me machucando. Quando eu era menino, vi uma propaganda do Fantástico, veja domingo no Fantástico, alguém lembra dessa chamada? Veja domingo no Fantástico. Menino paquistanês não sente dor, digo, só o que me faltava. Eu vivo com os joelhos escalavrados, sem unha, jogava futebol nos paralelepípedos, arrancava unha jogando futebol. E esse piada é bosta só porque a paquistanês não tem dor. Fui assistir, qual não foi a minha surpresa, quando os pais daquele menino viviam desesperados, porque ele podia, por exemplo, estar com o apêndice inflamado, e em estando o apêndice dele inflamado, isso podia gerar uma infecção generalizada, e se ele não recebe a mensagem, e se ele não cuida, ele poderia morrer de uma simples inflamação ou infecção, sei lá eu, no apêndice. Então, outrora eu perguntaria para vocês, hoje não vou perguntar porque eu vou responder. Dor é bom ou ruim? É óbvio que dor dói e é desconfortável, mas ela é útil, ou melhor ainda, ela tem a sua função. Acabou. E ali onde eu quero eliminar a dor, eu elimino a sua função. Qual é a função? Uma mensagem. A nossa proteção. Simples assim.
Simples assim. E aí começam os problemas, pessoal. Por quê? Porque existem dores necessárias na nossa vida. E a imagem que eu criei, eu gosto muito dessa imagem, é que diante de dores necessárias, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? A dor de fazer o luto de um pai, de uma mãe. A dor de fazer um luto de um relacionamento de casal, que as pessoas estão brincando com o luto de um relacionamento de casal. Com essa frescura da fila anda. Primeiro que não tem fila nenhuma, tem uma vida aqui acontecendo. Porque quem tem fila, olha, está com problemas. Tu ficou 15 anos com esse homem, tu tem um filho com esse homem. Vocês namoraram, vocês se beijaram, vocês transaram, vocês viajaram, vocês sonharam, vocês casaram, vocês construíram um patrimônio junto. Como assim a fila anda? Isso é um argumento fútil para simplesmente não sentir o tamanho pesar que é o fim de um sonho, de um ideal, de um projeto, de um desejo de verdade de ficar o resto da vida com aquele homem, sim ou não? Não se faz luto mais, não se faz luto da morte do pai e da mãe. Uma senhora de 80 anos, que viveu 60 anos com um homem, se ela quiser chorar num velório, as pessoas vão dizer, não chora, avó. Tu quer que essa senhora faça o quê? Que ela ria. E se ela insistir em chorar, alguém vai dizer, dá um diazepam para essa véia. Vão dizer, pessoal. Porque as pessoas não dão conta da sua própria dor emocional, não dão conta da sua própria tristeza, do seu próprio pesar. Então tira ele dessa dor, porque eu ver ele nessa dor desperta a minha, eu não quero sentir a minha, então arranca dela. Consigo esclarecer isso para vocês? E eu estou falando de dor emocional, e a dor emocional típica é o pesar, é o luto, é a tristeza. E nós resistimos a essa dor emocional. O medo também é uma dor emocional. A raiva também dói sentir raiva. Dói em sentido amplo, não em sentido estrito. Tristeza dói no corpo. Tristeza bem sentida dói no corpo, dói nos ossos, dói nas vísceras. A dor da alma se comunica pelo corpo. Luto bem feito, tu tem que ficar imóvel de tanto que dói. Por isso que a pessoa se recolhe, por isso que é para dentro. Deixa eu falar um pouquinho mais disso para vocês. Essa é uma ilustração clássica, eu conto normalmente, ela não está aí, mas ela está aí, então vamos com ela. A mãe chega em casa, sua filhinha de 4 aninhos está chorando porque ela, a filhinha, esqueceu o portão do jardim aberto, o cachorrinho saiu e morreu atropelado. O que 99,99% vai dizer para esta filhinha? 99,99% das mães dirá para essa filhinha quando ver a filha chorando: minha filha não... Qual é o problema de chorar? Não tem nada de errado de chorar. Foi um recurso que a natureza, que Deus nos deu. Que bom que não venha choro, mas se vem o choro, chora. Mas é muito pior que isso, gente. Essa mãe vai dizer mais ainda, vai dizer: minha filha não fica triste. Se essa criança tivesse um pouco de clareza ou até de coragem, ela diria: tá bom, mamãe, não é para ficar triste, fica o que então, mamãe? Peguei vocês ou não? Porque vocês já disseram não fica triste. Sim ou não? E vocês já ouviram não fica triste. Porque nós somos analfabetos emocionais. Ninguém nos ensinou a lidar com as nossas dores emocionais. E aí essa menina que negou a tristeza da perda do cachorrinho, depois ela vai entrar em negação, lembra a negação?
que era o último item aqui daqueles 4, vai negar que ficou triste com a amiguinha que mudou de cidade, vai negar que ficou triste que um namoradinho não quis ela, vai negar que ficou triste que ela foi demitida do emprego, vai negar que ficou triste que o casamento dela acabou, vai negar que ficou triste quando perdeu um filho num aborto espontâneo, vai negar que ficou triste quando seu pai morreu, até que um dia ela entra em depressão. E as pessoas dizem, azar da fulaninha, né? Tadinha da fulana, em depressão. Como se fosse algo que se abatesse sobre a pessoa do nada. Nada mais é, numa das definições possíveis de depressão, uma piscina de tristeza, ou ainda uma barragem, uma represa de tristeza, a qual nós tentamos evitar a vida toda, e por uma distração a gente caiu nessa barragem. Quando caiu, aí meu amigo, aí ficou tenso o negócio. E quando nós entendemos que vida é dor, a gente aprende que nós podemos escolher a dor. Assim como eu faço o movimento de ir para a academia, ou faço o movimento de ir para o hospital, eu posso sentir a dor de fazer músculo, ou a dor de fazer pelanca. Sinto se eu sou rude, mas a intenção é alertá-los. Ou tu sente a dor de fazer músculo, porque dói fazer músculo, ou tu sente a dor de fazer pelanca. Eu estou conseguindo claro? Ah, mas eu quero aquelas maquininhas que fazem... Bom, pessoal, chega uma hora que a gente tem que crescer. Que a gente tem que compreender que nós temos que fazer escolhas, tomar decisões na vida que sempre implicam em dor. Sempre implicam em dor. E aí, quando eu sou adulto e saio da fantasia que em todas as situações da vida eu posso sair sem dor, eu vou repetir. Há uma parte de nós que fantasia, que idealiza, que sonha, que delira, achando que todas as situações da vida são possíveis sair sem dor. E o Marcel está dizendo para vocês, algumas sim, mas outras situações não há alternativa, a não ser a dor. Quer falar, Magda? Não. Ouvi um barulho de microfone. E aí, no caminho do autoconhecimento, estando presente, se conectando com vida e verdade, tu vê, cara, eu estou numa bifurcação. Pela esquerda tem dor, pela direita tem dor. Que dor eu escolho? É simples assim. Fechar um negócio que não está indo bem, dói ou não dói? Dói. Cavar o buraco mais fundo, dói ou não dói? Eu evitei a dor. Se eu tivesse tomado providência 1 ano antes, era 10% da dívida. 1 ano antes não é nada. 1 ano antes, se eu tivesse desligado pessoas, enxugado custos, pego toda a receita que eu tinha e guardado dinheiro, porque eu pegava a receita que eu tinha para pagar as despesas. Aí começou a faltar, eu comecei a tomar dinheiro em banco, a não pagar INSS, não pagar fundo de garantia, para manter uma estrutura, para esperar que algo acontecesse mais tarde. Porque eu não queria sentir a dor de desimobilizar todo um sonho, todo um projeto. Aí eu não senti a dor hoje, desmobilizei todo o sonho e um projeto 1 ano depois e fiquei com a dívida. Dói, meu amigo. Dói alcançar para um filho adulto o que ele precisa. Mas dói mesmo. De verdade. Seu Genaro, vou dizer o nome Torcado, vocês não o conhecem. Então posso dizer o nome Torcado que vocês nem imaginam quem é. Né? O seu Genaro, comendo um sushi, um senhor de 80 anos. Um outro amigo disse, conta para ele, seu Genaro.
conta a história do seu filho. Ele disse, não me pede para fazer isso. Conta, seu Genaro, é bonito, o Marcel vai gostar. Aí o seu Genaro me mostrou o braço dele assim, todo arrepiado. Marcel. Tá bom, vou te contar, Marcel. O meu filho, Marcel, há décadas atrás, era usuário de droga. Naquela época existiam os reformatórios, era o nome para o local onde mandavam jovens. Eu mandei ele para 3, 4 reformatórios e ele fugiu dos 3 ou 4. Aí eu mandei para um 5º. E nesse 5º ele fugiu também. Só que nesse 5º tinha um diretor do reformatório muito preparado. Depois que o meu filho fugiu, ele me chamou e me disse assim, seu Genaro, não adianta, ele não vai ficar. O senhor tem que mudar a sua postura, o jeito que o senhor lida com ele. Na sua casa ele tem uma chance, mas o senhor tem que fazer diferente. E o que eu faço? Faz isto. Uma das recomendações era assim, ele está proibido de sair de casa de noite, porque à noite os gatos são pardos, seu Genaro. É à noite que tudo acontece. Mas como assim? O senhor marca a hora. Olha quando que vai anoitecer e marca a hora. E se ele não tiver, passa a chave na porta, ele só entra quando amanhecer no outro dia. E aí o seu Genaro fez um silêncio, eu fiz um silêncio, e ele disse, e sabe, Marcel, teve um dia que ele não chegou. E foi logo na primeira semana. E eu pensei, o que eu faço? Era uma noite fria. Eu olhei para minha senhora, ela abaixou a cabeça como quem me dissesse sim. E eu passei a chave na porta. E ele começou a dar soco na porta. E eu e minha esposa saímos da sala e nos deitamos na cama e nos abraçamos e ouvimos ao longe a unha dele arrastando a porta, como se fosse um gato, um cachorro. Estava tão frio, Marcel, que eu dormi abraçado na minha esposa. Dormi em modo de dizer, porque eu chorei a noite toda. Eu e ela. Eu olhei no relógio umas 1000 vezes, Marcel. E aquele relógio não passava nunca. E eu tinha medo que ele não voltasse mais, Marcel. E eu tinha medo que ele não me respeitasse mais, que ele não me amasse mais. Que alguém fizesse mal para ele, que ele adoecesse, que ele morresse de pneumonia. Eu tive todos os medos que um ser humano pode ter, todos na mesma noite, Marcel. Eu tive vontade de abrir aquela porta milhares de vezes. Mas eu não aguentava mais a dor de ver o meu filho dominado pelas drogas. Então eu aguentei a dor de deixar o meu filho dormir na rua. Quando foi de manhã, Marcel, eu abri a porta, ele estava encolhido, gelado. Eu levei um cobertor, envolvi o cobertor nele, levei ele ao banheiro, liguei um banho quente. Eu e a minha senhora colocamos ele na cama com um café quentinho. E assim, Marcel, foi o dia mais doloroso da minha vida. Eu fiz um silêncio, mas eu aprendi com os melhores professores que a gente não se mete na vida alheia. E eu não perguntei nada. Mas ele disse, sabe, Marcel, meu filho casou-se, tem uma linda esposa, 2 criancinhas. Ele é executivo de uma multinacional. Deu tudo certo. Que dor tu escolhe? A dor de deixar o teu filho dormir no frio, ou dele ficar dominado pelas drogas. E assim é a nossa vida. Que dor tu escolhe?